Oi, minha gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a religião da Mesopotâmia. É uma religião que vocês não devem ter ouvido, com certeza. Muitas pessoas, poucas pessoas que sabem sobre essa religião da Mesopotâmia. É, é uma religião que eu vou contar algumas referências que a ciência e historiadores aprovaram e tudo mais. Que até tem vídeo meu aqui no canal falando sobre, na verdade, sobre os sumérios, né? Os sumérios, muito tempo atrás, antes das religiões serem criadas, assim como outras religiões, primeiro, e até mesmo a divindade de Jesus ser criada, a religião mesopotâmia já sempre foi mais antiga. É uma religião que sim foi real em relação aos deuses, tá? E foi uma religião deuses porque como ela foi uma religião muito, mas muito antiga, que foi real, alguns os povos que foram sendo criados, foram nascendo, foram se espelhando nesses deuses de criação, de criar os seus próprios deuses. Porque a relação em relação ao deus da Mesopotâmia, o deus da Mesopotâmia foi real, sim. Existe vestígio, existe tábuas dos sumérios, existe vestígio, sim, que eles vieram aqui. E até tem vídeo meu aqui no falando sobre o canal aqui, falando sobre isso na nossa genética, que ele criou o ser humano e tudo mais. Que também teve o dilúvio, muita identificação, porque como a Mesopotâmia, a religião Mesopotâmia, sempre foi uma religião que existiu sempre, muito antes de outras religiões serem criadas, né? Como você pode ouvir falar aí, cristianismo, outra religião. Então, aí o que aconteceu? Os povos que foram criando seus próprios deuses, porque eles não sabiam como se movia o tempo, o universo, né? Mas a Mesopotâmia, a religião deles é uma religião politeísta. Então, politeísta, eles acreditam em vários deuses. Não é só. Tem outras religiões, assim como o judaísmo, outras religiões que acreditam são apenas em um Deus, em apenas, né, apenas uma divindade. Mas essa religião mesopotâmica é uma religião que acredita em vários deuses, que tem até mesmo meu vídeo aqui no canal explicando melhor, que eu recomendo bastante vocês assistirem, para você saber como é que foi a história dos sumérios, que foram também na Mesopotâmia, que eu sempre tô ali, eu tô explicando melhor, falando sobre essa relação entre os sumérios, né, que vieram aqui à Terra, que eles vieram no planeta Nibiru, né, que eles vieram na Mesopotâmia lá, e influenciaram muita coisa, e tem vídeo aqui no meu canal explicando melhor. Mas antes, vamos saber qual foi a história, né, dessa religião mesopotâmia, que eu vou contar tudo aqui pra vocês. Se você tem qualquer dúvida, me conta aqui nos comentários. Mas antes de tudo, essas outras religiões aí foram criadas de homens para homens. A Mesopotâmia, eu acredito sim, porque foi cientificamente, estão estudando até nos dias de hoje mesmo, que essa religião sempre existiu. Mas ela não é meio que uma religião. Isso aqui foi uma palavra religião, foi criada também pelo ser humano para poder identificar alguma coisa. Mas o que aconteceu na Mesopotâmia, nesse local, foi real mesmo. De os sumérios vier e influenciar muita coisas, né? Ensinar o ser humano a muita coisa, que até contei aqui no meu vídeo, tem meu vídeo aqui, né? Vários vídeos aqui meu falando sobre os sumérios. Então, eu recomendo bastante vocês assistirem. Vamos aqui saber quais são a história dos Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma religião. Os povos mesopotâmicos eram politeístas. Então, eles cultuavam, eles acreditavam em vários deuses, não só apenas em um deus. Ou seja, cultuavam diversos deuses ao mesmo tempo, muitos relacionados à natureza, assim como outra religião, da Umbanda, enfim, o cristianismo, outra religião cultua os mesmos elementos da natureza, o fogo, o sol, porque todas as religiões, principalmente a do Egito, a maioria das religiões que foram criadas de homens para homens, eles adoram um deus sol, né? Porque o deus sol era um deus que era muito cultuado nos tempos antigos e até cultuado até nos dias de hoje, né? Porque eles não só criou o personagem, né? Que é o personagem de Jesus,
para poder falar que ele significa o sol, mas ele é cultuado como o sol. Não é à toa que o sol, ele é o fogo, né? Ele é o fogo, é a energia. Então, o fogo, todas as religiões só mudam o nome, mas é o Deus Sol. Tem vários deuses que são em outras religiões, são os nomes diferentes. Eu digo, no cristianismo é Jesus, um dos deuses solares, né? Um dos deuses solares é Jesus, Deus. Já em outro, no Egito, já o deus lá de lá do sol solares é o deus Zeus, ou Horus. O deus Horus. Horus só muda o nome entre Deus e Horus. Mas tem a mesma história, tem o mesmo significado, tem o mesmo poder e é um dos mais deuses solares. Então, pra você ver que essa religião, Jesus foi um dos últimos deuses solares que foram criados. Só apenas com a aparência diferente, né? Em relação a isso e um pouquinho diferente, mas quando você for pesquisar, você vai ver que tem a mesma história. Né? Nasceu de uma mãe virgem, dia 25 de dezembro, fez milagre, fez várias coisas. A mesma historinha que vocês acostumam saber, aprender dentro do sistema religioso. Vamos voltando aqui falando sobre a religião mesopotâmia. Então eles se relacionavam com os deuses da natureza. Por exemplo, Anu é um deus sumério, né? É um deus que o significado desse Anu era considerado um deus do céu, que o Anu era o pai de outros deuses. Eu digo, existiu Equim, existiu Eliu, existiu Anana, uma Suméria. Eu digo sumérios, minha gente, o que é vindo do céu é extraterrestre. Então, esses deuses que vieram mesmo do planeta Nibiru, que acreditam, que estão estudando até hoje, que eles influenciaram na raça humana e também ensinaram várias coisas, deixaram, principalmente na Mesopotâmia, na Babilônia, deixaram também lá no Egito muitas coisas que hoje nenhum ser humano conseguiria desenvolver essas práticas de medicina, arquitetura, matemática, que até mesmo nos tempos antigos já se usava, era muito normal e foi deixado pelos sumérios. E muita coisa mais, né? Até mesmo as pirâmides também acreditam sim, que foram criação deles, dos sumérios. Então, eles deixaram essas sabedorias, essas formas que eles sabiam que o ser humano ia precisar disso para poder sobreviver. Então, eles deixaram ali a medicina, né, que hoje a gente depende da medicina, deixou ali, que através da medicina deixaram os remédios e tudo mais, tudo ali foi deixado pelos sumérios, porque os sumérios tinham esse poder, né, esses deuses que vindo do céu, eles tinham esse poder de poder manipular a genética, tinham vários poderes, vários deuses tinham uma forma de poder mover alguma coisa, fazer um milagre. Então esses deuses, eles vindo do céu, eles não mas muito antes de outras religiões de hoje, todas as religiões ser criadas, até mesmo da gente não ser vindo nem nascido aqui nesse planeta Terra, eles já tinham vindo aqui, já influenciaram muita coisa. Então, esse deus Anu é o pai de outros deuses, porque o Anu era considerado o deus do céu. E Star era o deus da fertilidade, que Star é o nome Star, é um nome que pode ser chamado de Star, ou tanto pode ser chamado de Anana, porque em outros, até mesmo em Israel, né, lá nos judeus, eles chamam essa deusa que vinha do céu, chama ela de outro nome, Ashera. Aí já aqui na Mesopotâmia, eles chamam de Star. Mas aí eles traduzem, porque cada país traduz de uma forma diferente. Também pode ser chamada de Anana, porque era uma deusa suméria também, né? Ela que participava ali da terra, né? Ele era a terra e era a água.
ela era a fertilidade, ela que dava luz, ela que cuidava, ela que cuidava dos animais, ela que podia reproduzir, dar vida a um ser humano. Isso, o homem não tem esse poder. Então, ela era o deus da fertilidade, né? A deusa da fertilidade, do amor também, né? E o homem, Anu, era o deus do sol, o deus o deus do sol, o deus da luz, o deus da guerra, o deus do fogo. Era um deus que era da guerra. Então, por isso que no passado para o cristianismo foi distorcidamente passado, criado ali aquele personagem e colocado ele um nome chamado Deus dos Exércitos, Deus da Guerra, Deus dos Exércitos. Por quê? Porque foi não é que esse personagem seja real, mas foi uma criação de humanos com referência a esse Deus daqui da Mesopotâmia. Para poder, ele pegou ali uma ideia da Mesopotâmia para poder trazer para o cristianismo e criar seu próprio Deus. Então, o deus Anu é um deus da guerra, um deus ali da guerra, que gostava da guerra, do fogo e também gostava de sentir o cheiro de animais queimado, gostava de sentir o cheiro ali de churrasco, né? Gostava muito de churrasco. Porque até mesmo na Bíblia, esse Deus aí, então, na Bíblia se refere apenas a um Deus masculino. Mas, na verdade, esse Deus que é da humanidade, ele não tem referência de masculinidade em relação a se ele é homem ou se ele é mulher. Ele é as duas coisas. Tipo, é a mulher que representa ele e a mulher que representa ele e ele representa ela. Então, eles dois são apenas um Deus. Então, não tem esse negócio de não se refere em homem ou mulher, e sim os dois se unindo é tudo, né? O par perfeito, né? Então aí a deusa da fertilidade, ela que é a terra, ela que faz nascer, né? Ela que alimenta, né? Porque se você for parar pra pensar, minha gente, tudo que tem na natureza, eu digo, até um arroz que sai da natureza, que veio da terra, né? Um milho, uma tomate, uma verdura, várias coisas vêm da natureza, vêm da terra. E para a terra precisa da água. E para a água, precisa da terra, né? Precisa da natureza da terra, né? Então, está a Nana, que é uma deusa suméria que vinha também do céu. Ela é representada ali pela terra, pela fertilidade, aquela que faz nascer de novo, né? Sempre o ser humano na vida, ou tanto as naturezas, né? Os animais, várias coisas, né? Da natureza, que faz nascer. Sabendo disso, você já sabe, né? Existe a Nana, existe Anu, que é o pai, que é o sumério, que vinha do céu também, que ele representa o fogo, que eu falei aqui pra vocês. Agora, tem um deus Eliu. É um deus também sumério, que ele tem seu irmão chamado Equim. Mas Eliu era um deus do ar. Ele é um deus do ar, né? Ele é um deus do ar, era um deus do vento, o deus da tempestade. Então, ele trazia ali a chuva, ele trazia ali a tempestade, enfim, um furacão, um negócio. Enfim, ele era o deus do ar, né? É o deus do vento, é o deus da vida, é o deus como é que se diz? Da paz, né? Assim, eu digo, em relação as referências estudadas, né, pelos meus vídeos aqui que eu falo, né, sempre, mas eu vou repetir de novo nesse vídeo, que tem vídeo aqui meu falando sobre Eliu, o deus sumério. Eliu sempre foi a favor da humanidade. Sempre gostou da humanidade, sempre ajudou ali a humanidade. Não queria que a humanidade... Queria que a humanidade se evoluísse, tá? Porque eles pegaram... Acreditam assim, né? Que estão estudando ainda que a gente tem um pouquinho do Homo sapiens misturado com Deus, com a genética dos sumérios, que eles misturaram com a genética dele pra gente fazer a gente, né? Criar a gente. Mas
Os cientistas estão estudando sobre isso, né, para saber se realmente a gente foi criado por eles, né, foi evoluído por eles. Porque se você ver, a gente são um ser, nós seres humanos somos um ser muito racional, em relação muito diferente de outros de outros animais. Eu digo do gato, né, ou mais um ser humano mais assim racional, mais inteligente. Então, para você ver que tem uma referência, né? Eliu sempre foi a favor da humanidade, sempre quis que a humanidade se evoluísse, mas o deus Equim, ele não era a favor da humanidade, que ele mandou o dilúvio, que ele é o deus do ar. Não, Eliu é o deus do ar, né? Só que o Eliu é... Minha gente, me desculpa aqui. O Eliu, ele não gostava da humanidade, tá? Eu troquei as bolas porque faz já um tempo que eu não gravo esses vídeos sobre isso mesmo. Mas Eliu, ele não era a favor da humanidade, em relação que ele não queria que a humanidade se desenvolvesse para poder ali fazer, sei lá, desenvolver-se, né, em relação a tudo, a vida, né. E o Equim é o irmão de Eliu. Equim, ele era um deus sumério que vinha do céu, que é um deus que gostava muito, ele amava a humanidade e ele estava a favor da humanidade. E é um deus que sempre estava a humanidade e brigou, né? Teve uma guerra entre Eliu e Equim e seu pai, porque ele queria destruir a humanidade, não queria que a humanidade evoluísse. Aí o que aconteceu? Entre essas guerras de Eliu e Equim, Eliu mandou a tempestade ali do dilúvio. Vocês veem uma semelhança na história da Bíblia, né? Que foi distorcidamente a Bíblia. Eliu, ele mandou a tempestade porque ele é um deus do ar da tempestade. Então ele mandou ali aquela tempestade para poder destruir ali a humanidade, porque ele não queria que a humanidade se desenvolvesse. Já o deus Equim, ele precisou mandar alguns daqueles seres humanos que existiam na época construir uma arca para poder se proteger. Porque para se proteger alguns, né? Alguns deles. Se proteger. Então foi basicamente isso, né? Vocês estão sabendo agora, o deus Equim era um deus o deus também que ele era a favor da humanidade e gostava muito da humanidade. Mas Eliu, ele não era a favor da humanidade. Ele é um deus do ar e da água, né? Que ele trouxe a tempestade também. Shamash é a divindade do sol e da justiça, né? Agora vamos saber aqui, que eu fiz aqui uma pesquisa, mas vamos saber aqui a religião do politeísmo, mito do dilúvio. Mesopotâmia. Então a gente foi programado a acreditar distorcidamente e foi para a Bíblia, né? Algumas coisas. Mas é isso. Vamos saber aqui sobre a história da Mesopotâmia. É uma região no planalto de origem vulcânica localizada no Oriente Médio. Outros vales dos rios Tigre e Eufrates e o que hoje é indefinido pelo território do Araque. Foi considerado uma sociedade muito organizada e o que conhecida pelas inúmeras cidades e estados. Tais cidades eram muito parecidas com as cidades gregas em termos de independência e autonomia. Na questão religiosa, a Mesopotâmia era bastante diversificada, onde estavam presentes várias crenças e divindades. Muitas delas muitas delas podem ser encontradas nas formas mais variadas, podendo ter uma imagem vinculada à figura humana. Ou, como na maioria das vezes, tinham características relacionadas ao elemento da natureza. Portanto, citar aqui algumas dessas divindades, como Shamash, que era considerada o deus do sol, que também no Egito, você ficou sabendo, né? O deus do Egito também é o deus do sol, que é chamado Horus, né? O sol, o deus da justiça. Anu, considerado o senhor dos céus, e sim, considerado deusa da lua. Astarte é considerada a deusa da guerra e do amor. Uma característica importante da região Mesopotâmia é que ela tinha característica dualista, onde era possível encontrar sempre o bom e o ruim, e o bem e o mal, buscando sempre tentar compreender essa relação que utilizava métodos
convencionais para a religião, como a adivinhação e a magia e a astrologia. A religião mesopotâmica também permitia que as diversas cidades do seu domínio acreditassem fielmente na vida após a morte, e assim desenvolviam vários ritos funerários, tinham o costume de enterrar os mortos e alguns objetos pessoais dentro da tumba, e outras características interessantes de ser citada, que através da própria tumba onde o falecido foi colocado poderia nos indicar a condição financeira dele e da família. Ou seja, se o defunto fosse rico, obviamente na tumba seria mais requitada do que de um pobre Mesopotâmia. Então eles pegavam, quando alguém morria, né, na Mesopotâmia, ele tinha um hábito de, quando a pessoa morresse, ele colocava ali o corpo da pessoa e as coisas que seria daquela pessoa, que aquela pessoa mais gostava, porque eles acreditavam em vida após a morte. Então, se a pessoa fosse viver em outro planeta ou em outra vida, ela tinha que viver aquela mesma vida com aquelas mesmas coisas que aquela pessoa mais amava naquela vida que ela teve. Então, eles acreditavam nisso. A morte parecia ter uma grande importância nessa cultura. Fato que nos leva a concluir isso é a observação de sua literatura, onde, através de narrativas míticas escritas por eles, podemos localizar sua crença de que os mortos passavam para um mundo subterrâneo, mostrando a crença na morte algo mais místico. O misticismo, que também é muito encontrado na literatura de Mesopotâmia, onde no texto o mito da criação relata a origem do mundo através dos feitos do Marduk, que era uma das principais divindades mesopotâmicas que podemos citar no texto Epopeia de Gilgamesh, onde releiam algumas aventuras de alguns gigantes que teriam controlado a cidade chamada Uruk. É um pouquinho da história, né, sobre a região na Mesopotâmia. Mas voltando aqui para completar essa história da Mesopotâmia, da religião Mesopotâmia, ela representa 3 regiões muito distintas, que são a região da Delta, próxima ao Golfo Pérsico, e que constitui propriamente o país da Suméria, pelo qual floresceram as cidades de Eridu, Iu, Ilazar, Ilagas, Iuma, Uruk, Churupaq, a região situada entre os rios Tigre e Eufrates, onde se estabeleciam os primitivos seméticos. Fundado na cidade da Babilônia, Morzipa, Quis e Zipa. A região norte, já nas fraldas dos montes, que foi habitada pelos semitas, posteriormente aonde foram fundadas as cidades Assur e Nínive. Os sumérios, que eu falei um pouquinho sobre os sumérios aqui, da Mesopotâmia, foi uma religião, minha gente, real. Eu digo, a religião só foi apenas criada pelo ser humano, mas foi um acontecimento real desses deuses, eles influenciar ao ser humano. Os sumérios têm origem incerta. Acredita-se que haviam surgido das regiões montanhosas devido ao costume de erigir templos e formas de grandes construções escandalosas. O princípio dessas construções eram celeiros levantados na imensa planície de Mesopotâmia, para justamente evitar inundações, como estavam protegidas sobre os deuses locais. São religiosos do Sangu, sumo sacerdote, que tinham um auxiliar para Patesi, governador, no qual o crescimento econômico das cidades tornou um chefe poderoso que assumiu o título de Lugal, rei. Então, os sumérios, os deuses vindos do céu. Os acádios. Os acádios provavelmente eram semitas de preferia do deserto, que pouco a pouco infiltraram nas regiões férteis da Mesopotâmia, tornando-se sedentários, assimilando a civilização suméria. Em a sua cidade chamada Agade, surgiu um aventureiro cujo nome é Sargão da Acádia, que se tornou rei sobre a Acádia e conquistou toda a Mesopotâmia até a Anatólia. E foi se espalhando, né? Depois foi para
Algumas religiões foram criadas suas próprias religiões, seus próprios deuses, e foi pegando um pouquinho dessa historinha do Mesopotâmia, desses deuses, né? Invenção dos cúdios. Muito tempo depois, a invasão de bárbaros vindo dos montes sagros destrói o Império Arcádio, mas respeita a civilização existente. Sobre o Pastesi, Guedea e o Reino das Láguas conhece um novo florescimento mais antigo o povo sumério. Conseguiu se libertar sob a liderança da cidade do Uruk. Amoritas ou amorreus. Os amoritas eram também o povo semitas, né? Semitas mais vindos do Amorru, o ocidente, ou seja, a região da atual Síria. Vieram as várias levas, mas se estabeleceram aos poucos na Alta Mesopotâmia. Uma leva mais numerosa conseguiu se afundar a Babilônia, que atinge o poder político e econômico sobre o famoso rei babilônico Hammurabi, que também esse deus Hammurabi, babilônio, foi também um deus que, na verdade, ele era eu acredito, na minha opinião, que ele tinha algum DNA de sumério, que eles viviam ali por vários anos, tá? No tempos antigos, antes de a gente existir, e que eles tinham contato com esses seres extraterrestres vindo do céu. E aí, o pai e o filho, que a gente conhecemos e foram programados a acreditar nessa historinha do Moisés, que um Deus deu as tábuas dos sumérios para Moisés. Sendo que eles pegaram essa história de Moisés, desse seu Deus, de um Deus do evangélico, né? Ele não é um Deus verdadeiro, porque ele só foi apenas uma referência da história de o pai dar umas tábuas dos sumérios das leis para seu filho, que foi pegado dos sumérios da Babilônia, dos Hammurabis, porque antes mesmo de ser criado Moisés, essa história dele passar pelo Egito, que ele foi, essas coisinhas todas aí que foi criada, porque vocês têm que colocar na cabeça de vocês, minha gente, que os hebreus e os judeus eram povos muito, mas muito invejoso, sabe? Eles gostavam de estar sempre ali pegando alguma coisa dos outros deuses, de outras religiões, e colocar para a sua. Então, a mesma coisa que os Hammurabis, os sumérios, né? Sobre de dar a tábua dos sumérios das leis para o pai dar para o seu filho, que até tem mesmo prova, tem fotos, tem vestígio, tem tábuas com a prova que isso realmente aconteceu, que foi seu pai que deu para o seu filho Hammurabi, Hammurabi foi o pai e deu para o seu filho. Isso tem até mesmo tábuas que isso realmente aconteceu, mas você tem que colocar na cabeça de vocês que a religião da religião suméria da Mesopotâmia, e um dos deuses dos Hammurabi, que é um deus que mesmo que entregou seu filho as tábuas das leis, essa história deles foi muito antiga mesmo. Ela existiu muito mais antes do que essas outras religiões serem criadas e essas divindades serem criadas. É um acontecimento que foi acontecido bem muito antes de tudo ser criado. Então é um acontecimento muito, mas muito antigo, e que foi pegada assim, né, querendo ou não, foi pegada ali pelo Constantino, ali, né, pela Igreja Católica, junto com a Roma, que foi se espalhando ali por todas as religiões do Egito, várias outras religiões que foram pegadas. Essa tábua de Moisés que deu as suas leis para seu filho, e que essa história aí foi pegada assim dos Hammurabis. Então, minha gente, ó, a religião é antiga, a Mesopotâmia alcança seu orbe, né? Mas também consegue iniciar o declínio definitivo, como ocorrer nos períodos cassitas, assírios e medos. Então, a religião da Mesopotâmia é um deus cosmológico, que é um deus sumérios. Todos esses deuses são sumérios, porque não foi só apenas dois deuses, não foi só apenas um deus, não foi dois, nem três, nem quatro. Foi mais de 5 deuses. Então, foram deuses vindos do céu. Então, eles acreditam em deuses vindos do céu. Acredita
nesses deuses, né, vindo do céu. Então, eu vou citar alguns deles aqui, que é Anu, é um sumério, primeiro deus da antiga tríade cósmica. Seu significado é o céu. Ele, sendo um deus supremo, gera outros deuses e dá poderes ao rei. Seu culto era menos importante quanto o Elio, e o santuário de An foi uma cidade de Uruk. Elio é um deus também sumério, que é um deus que eu falei aqui para vocês, elemento divino, além da terra, né? Que tem a foto dele aqui, ó. O deus astrais, né? É um deus da Nana, que é uma deusa suméria, que era uma representação da lua, ou seja, ilumina o espaço durante as longas jornadas noturnas, deserto, além da sabedoria e as pessoas em suas decisões, e a sua cidade de adoração ficava principalmente no Ur, na cidade de Ur. Sarmas é um Utu, pelos sumérios, foi um deus do sol, o juiz que aplicava as leis rigorosamente, onde via de tudo, depois tomava nota do seu transcurso diário e após isso iria para o domínio dos mortos, atuais montanhas, enfim. Está, que é uma deusa suméria, tá? Era uma deusa mais adorada na Mesopotâmia, que até não adorada até nos dias de hoje, que até mesmo nas igrejas, nos templos, em outras religiões também, elas cultuam ela como uma árvore, né? A árvore significa Ashera, a Nana, né? A deusa suméria, que ela realmente existiu. E ela, quando eles foram embora, enfim, eles fizeram o que tinham que fazer aqui nessa terra e depois foram embora. E era uma deusa Inanna, que no Egito também é cultuado, assim também como em outras religiões aí, que a gente vemos hoje que foram criadas de humanos, mas foram só apenas mudando o nome, né? E o deus da natureza, que é, enfim, Elio, né? Elio, Anana, Ekin. E cada cidade, cada religião, cada país, né, é um nome diferente, né? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham aí pesquisem mais sobre essas religiões aqui que eu falei. E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo.